Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós cumprimentamos cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Nós encerramos os nossos estudos bíblicos sobre vivendo o amor de Deus, baseado nas 3 cartas do apóstolo João. E agora estamos dando início a um novo momento de estudos bíblicos. Desta vez, estamos nos preparando para o Natal de Cristo Jesus. Vão ser alguns estudos, para que nós possamos realmente entender o significado e a importância do evento do Natal de Cristo. E esse tema de hoje será: podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento? Vamos começar lá atrás, E o nosso texto básico será em Colossenses 2, de 1 a 10, que vai estar falando sobre isso e nós vamos lê-lo daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero te convidar a orar. Mas antes de orar, eu gostaria que você, que vê os nossos estudos bíblicos, gosta, se sente abençoado, enriquecido com os nossos estudos, divulguem os nossos vídeos, para que outras pessoas possam também participar dessa bênção. O nosso objetivo não é nenhum outro a não ser divulgar a palavra de Deus. Faço isso com muito prazer, faço isso com muito critério, pedindo muito a bênção de Deus para que as nossas palavras sejam as palavras que Deus quer que você ouça, que Deus quer que você compreenda. O nosso estilo é tornar os estudos bíblicos bem acessíveis, bem compreensíveis. Não tratamos de assuntos muito profundos ou muito complicados e elaborados, mas assuntos que tenham a ver com a nossa vida prática, a nossa vida diária, para que nós possamos vivenciar uma fé viva no nosso Deus e na sua palavra. Então divulgue, e ao ver os nossos estudos, curta, faça seus comentários, deixe suas perguntas, para que nós possamos então tornar esse momento aqui ainda mais rico e uma troca de ideias e de riqueza de conhecimento, riqueza de saberes, para que nós possamos também crescer na nossa fé e na nossa caminhada cristã. Vamos orar então? Pai de amor e misericórdia, muito obrigado por esta semana que passou. Realmente admitimos que foi uma semana de lutas, mas estamos chegando ao começo de uma nova semana, abençoados por Ti com a vitória. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pelas orações respondidas, pelas bênçãos, pelos livramentos, e agora que estamos iniciando uma nova semana, que o Senhor possa nos dar também a Tua companhia constante, como prometida na Tua palavra. Senhor, o perdão dos nossos pecados e que a misericórdia e a bondade do Senhor nos siga por toda a nossa vida. Abençoe esse momento de estudo para que aqueles que estão acessando esse vídeo possam ser de fato abençoados. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. A Bíblia inicia com um bloco de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A este bloco inicial, os judeus nomeiam de Torá, termo hebraico que significa instrução, orientação ou ensinamento. Os judeus da língua grega chamaram a Torá de Pentateuco, que são 5 tomos. Quanto ao Antigo Testamento, inicialmente ele era chamado pelos judeus com o título de A Lei e os Profetas, destacando os principais blocos de livros que o compõem, como nós dissemos, a Torá. Em resumo, o que eram as Sagradas Escrituras ou o que são as Sagradas Escrituras? Torá é o nome hebraico para o Pentateuco, como expliquei,
os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e é a parte mais importante das Sagradas Escrituras para os judeus. A Torá é integralmente proclamada durante o ano litúrgico da sinagoga e há uma festa no final do ciclo litúrgico para comemorar o recebimento da Torá no Sinai. Torá não é sinônimo de Antigo Testamento, o qual é chamado em hebraico de Tanakh e contém apenas os livros escritos em hebraico. Estas são as escrituras conhecidas por Jesus e seus contemporâneos. Então, quando Jesus falar das escrituras, ele está se referindo a esse grupo de livros que os judeus consideram sagrados. As escrituras narram a história da criação, o relacionamento de Deus com o povo judeu e as revelações divinas. Mas podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento? Sequer este nome, Jesus, é mencionado no Antigo Testamento. Então, como nós podemos encontrar a figura de Jesus no Antigo Testamento? Então, eu gostaria agora de convidá-los a ler o nosso texto bíblico, escrito pelo grande apóstolo Paulo, aos irmãos de Colossos, que são os colossenses, no capítulo 2, de 1 a 10. Vamos lá? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém nos engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que o Senhor abençoe a porção da palavra lida para a nossa edificação. Amém. E nós tiramos o nosso versículo-chave de Lucas 24, 44, onde nós lemos: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Amém. Irmãos, lembremos que o nosso versículo-chave são as palavras ditas pelo próprio Jesus aos discípulos de Emaús, né? São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus, estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, esse versículo-chave é realmente a chave do nosso estudo. Ele vai falar perfeitamente o que nós estamos buscando. É possível encontrar Jesus no Antigo Testamento? Então, nós vimos o que são as Sagradas Escrituras, tanto no tempo de Jesus, para o povo judeu, né, e para nós que chamamos hoje, essa primeira parte anterior a Jesus, nós chamamos de Antigo Testamento, porque agora nós temos um Novo Testamento. Então, vamos ver isso. A Bíblia afirma que ninguém viu a face de Deus, pois isso é impossível para o ser humano mortal. Ninguém nunca jamais viu a Deus. Mas você vai falar com a gente, mas a Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara. Em Êxodo 33, de 20 a 23, depois que Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus lhe responde: não poderás ver a glória do meu rosto, porque ninguém poderia vê-la e continuar a viver. Contudo, põe-te aqui nesta rocha junto a mim. Quando a minha glória passar, colocar-te-ei na fenda do rochedo,
e cobrir-te-ei com a minha mão até eu ter passado. Depois de retirar a mão, ver-me-ás de costas, mas não a minha face. Então, literalmente, ninguém jamais viu a face de Deus, nem mesmo Moisés, que conversava com o Senhor, que recebeu toda aquela orientação no deserto diretamente de Deus. E nesse momento aí, quando ele pede para ver a glória de Deus, o que ele viu foi uma manifestação da glória de Deus que ele protegeu com a sua mão. Outras figuras como Jacó e Jó também afirmam ter visto Deus face a face, mas isso geralmente se refere a uma experiência profunda e pessoal com Deus, não de fato uma visão literal. Jesus é a única revelação de Deus ao mundo, pois ele, segundo o apóstolo Paulo, é a imagem do Deus invisível. Jesus vai aparecer frequentemente no Antigo Testamento, não com esse nome, e não da mesma forma que nós o encontramos no Novo Testamento, mas ele está lá mesmo assim. O tema de toda a Bíblia é Cristo, mas lembre-se, Cristo é um título que se refere a Jesus de Nazaré, que é a figura central do cristianismo. Ele é considerado o Filho de Deus e o Messias prometido nas profecias judaicas. Os cristãos acreditam que ele veio ao mundo para pregar o Evangelho, oferecer salvação e redimir os pecados da humanidade através do seu sacrifício. A palavra Cristo é a tradução grega do termo hebraico Messias, ou ungido em português. Por isso que o nome de Jesus vem seguido de Cristo, o Messias esperado. Então, nós não vamos encontrar no Antigo Testamento, nem no original, a palavra Jesus, Yeshua, né? Mas nós vamos encontrar o Messias, que é Cristo. O judaísmo ainda aguarda a vinda de um Messias chamado Mashiach, que na tradição judaica será um líder político e religioso, descendente do rei Davi, que trará um período de paz e prosperidade, reconstruirá o templo em Jerusalém, reunirá os judeus na terra de Israel. O judaísmo não reconhece Jesus como Messias, pois não o considera o cumprimento das profecias messiânicas que estabelecem os critérios para sua chegada. Mas, de acordo com algumas considerações, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida na terra. Então, de Gênesis a Malaquias, há referências a Jesus Cristo. Existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento, de modo que certamente nós podemos dizer que todo o Antigo Testamento testifica de Cristo. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, ali após a queda do homem, encontramos a promessa sobre aquele que esmagaria a serpente, em Gênesis 3,15. Muito cuidado com esse texto que tem sido deturpado aí durante a história. Este texto se refere a uma fala de Deus à serpente e depende do nosso entendimento sobre o uso dos pronomes aqui utilizados. O texto é o seguinte: e porém inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois, quando Deus fez um pacto com o patriarca Abraão, prometendo bênçãos sobre a sua descendência, tal pacto e promessa estavam diretamente ligados à vinda e à obra redentora do Messias. Ele, o Messias, é o grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas, conforme está descrito lá em Gênesis 12:3, 18:18 e Gálatas 3:18. Até mesmo quando Abraão recebeu a ordem para sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para substituir o menino. E claro, aquele cordeiro era um símbolo de Cristo. Essa história está descrita lá em Gênesis 22. Mais tarde, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito para que seu povo fosse libertado,
Moisés recebeu instruções da parte de Deus para a celebração da Páscoa. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 12. E, sob a luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nas palavras de João 1,29 e em 1 Coríntios 5, 7. Só recordando que Jesus morreu durante uma Páscoa judaica. Se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala de Cristo, o último livro, isto é, o livro de Malaquias, igualmente aponta para o Salvador. O profeta Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento revela ser Jesus, bem como sobre a pregação do Evangelho que se haveria de espalhar pelo mundo. A profecia de Malaquias foi tão específica que contemplou inclusive o arauto que prepararia o caminho para o Messias, ou seja, o profeta João Batista. Você vai ver essa profecia em Malaquias 1,11, em 3,1 e em 4,5. Até mesmo a expressão "eu serei seu Deus", que é muito comum no Antigo Testamento, sendo aplicada em diversos textos, em última análise, encontra seu cumprimento final na pessoa de Cristo. Você pode encontrar isso em Jeremias 31:33, em Oséias 2:23, em Zacarias 8:8 e também em Hebreus 8, de 8 a 13. Outra maneira que Jesus está no Antigo Testamento é na forma de cristofanias. São aparências, cuidado, entenda bem, aparências pré-encarnadas do Filho de Deus. É como o Filho de Deus aparece nas histórias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento usa o termo anjo do Senhor de forma intercambiável com Senhor. Às vezes ele fala anjo do Senhor, às vezes ele fala Senhor, em referência a essas visitas. Uma cristofania é encontrada em Gênesis 18, de 1 a 33, quando o Senhor apareceu a Abraão em forma humana. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse texto está em Gênesis 18, 1 e 2, e é uma cristofania. Tais encontros tangíveis com a divindade estão espalhados por todo o Antigo Testamento. Estão em Gênesis, estão em Juízes, Reis, 2 Reis, Daniel, né? E ali é uma manifestação de Jesus àqueles irmãos da época. Os profetas falam de Jesus Cristo. Na verdade, todo o Antigo Testamento, seja por promessas, pactos, repreensões ou mesmo símbolos, aponta para o Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre aquele que haveria de cumprir o maravilhoso plano da redenção. Certamente a passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus é Isaías 53, né, o texto do servo sofredor, onde o profeta Isaías profetiza acerca de Jesus como servo sofredor, mas essa é apenas uma de tantas outras. O próprio Isaías também profetizou que o Messias, o Emanuel, nasceria de uma virgem. Ele ainda disse que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías foi o grande profeta messiânico. O profeta Miqueias, por exemplo, profetizou que o Messias nasceria em Belém. O profeta Ageu também falou acerca da restauração da linhagem de Davi, uma promessa que encontra o seu cumprimento final em Jesus. Ageu 2, de 6 a 9. Até mesmo o templo, que recebe grande destaque no Antigo Testamento por ser o local onde a presença de Deus se revelava de maneira especial, é uma figura que aponta para Cristo e sua igreja, visto que ele é o templo final, ele, Jesus. E sua presença hoje habita em sua igreja. Que coisa linda. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Também o profeta Daniel teve uma visão em que viu um como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar para sempre. Daniel 7,13. E aqui vale lembrar que filho do homem é a principal autodesignação de Jesus no Novo Testamento. Ele mesmo se chama de filho do homem. Que coisa linda, né? Usar todas essas simbologias
com referência ao Messias, e elas vão se cumprir na vida de Jesus Cristo. Agora vejam que interessante, o Novo Testamento usa o Antigo Testamento para falar de Jesus. Mateus é o que faz isso com mais frequência, né? O próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, deixou claro que o Antigo Testamento aponta para ele. Certa vez, Jesus censurou os judeus religiosos que diziam examinar as Escrituras, mas não percebiam que elas testificavam dele. E ainda mais diretamente declarou que todo o Pentateuco, isto é, todos os livros de Moisés, testemunham sobre ele. Ele fala disso em João 5, de 39 a 47. Que audácia, né? Uma pessoa comum falar dessa forma só poderia ser realmente o Messias. Talvez a passagem nos evangelhos mais significativa nesse sentido é aquela registrada pelo evangelista Lucas, que narra o episódio dos 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús. Naquela ocasião, Jesus repreendeu os 2 discípulos, perguntou para eles o que tinha acontecido em Jerusalém, e os 2 discípulos disseram para ele, né, mas só você que não sabe, todo mundo está sabendo que Jesus, o Nazareno, foi crucificado e todo mundo tinha muita esperança que ele fosse o Messias. Mas aí Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você vai ver essa declaração em Lucas 24, 25 a 27. Depois, no mesmo capítulo 24 de Lucas, Jesus ainda declara, que é o nosso versículo-chave de hoje: são estas as palavras que eu vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao escutarem isso, o entendimento dos discípulos se abriu e eles compreenderam as Escrituras. Que coisa grandiosa, que maravilhosa revelação. Aqui é importante entender que a informação de que eles compreenderam as Escrituras significa que eles entenderam que em todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e sua obra de redenção, pois o próprio Cristo é o centro no Antigo Testamento, de ponta a ponta, incluindo tudo que Moisés, os profetas, os cronistas e os salmistas escreveram. Os apóstolos, ao escreverem suas epístolas, que comporiam mais tarde o Novo Testamento, fizeram uso maciço das Escrituras, justamente por perceberem, com a inspiração do Espírito Santo, que o grande propósito do Antigo Testamento é falar de Cristo. Podemos mencionar aqui algumas passagens que exemplificam isso, além dessas que nós já mencionamos. Por exemplo, em Romanos 15, 3, está escrito assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, então aqui já é a referência ao Antigo Testamento, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. O apóstolo Paulo cita o Salmo 69, 9, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Nova Almeida atualizada. Como um salmo que se refere a Jesus. Também escrevendo aos cristãos de Corinto, ele afirma que em Cristo se cumpre todas as promessas de Deus, 2 Coríntios 1:20. O mesmo apóstolo, a escrever para Timóteo, afirma que o Antigo Testamento é eficaz ao revelar a verdade acerca da salvação pela fé em Cristo. Está lá na segunda carta a Timóteo 3, de 15 a 17. O escritor do livro de Hebreus, que não é plenamente identificado, né, também utilizou o Antigo Testamento para mostrar a legitimidade, a superioridade e a perfeição do sacerdócio de Cristo. Um dos pontos mais explícitos sobre isso, ele recorre à figura de Melquisedeque e seu sacerdócio, como uma tipificação do sacerdócio de Cristo. E quem já viu os nossos estudos sobre o tabernáculo vai ver a importância e a perfeição, né, do ritual, da constituição do sacerdote na época do tabernáculo, né, e depois mais tarde lá no templo. Então, essa figura de Melquisedeque, que é alguém que aparece para Abraão, se dizendo sacerdote do Deus Altíssimo, ele é uma das figuras de Cristo, um dos tipos de Cristo que existe no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, igualmente, escreveu que os profetas do Antigo Testamento
profetizaram pelo Espírito de Cristo os sofrimentos e a glória do Messias. E assim apontaram para a salvação pela graça. Está lá na primeira carta de Pedro 1, de 8 a 12. Esse termo, profeta, indica todos os escritores do Antigo Testamento. Todos falaram, se referiam a Cristo. Além de todas essas referências, ainda vale lembrar que quando o Antigo Testamento registra teofanias, que isto é, aparições de Deus ou mesmo manifestações do anjo do Senhor, como eu contei agora mesmo lá atrás, apontam para esse tipo de contexto. Normalmente se entende que se trata de registros de manifestações pré-encarnadas, como eu disse, da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, visto que ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, segundo o apóstolo João, no seu Evangelho, no primeiro capítulo, versículo 18. Bem, que coisa linda, mas você pode ver isso com muita calma. Há muitas citações sobre o Messias, há muitos estudos. Você que é curioso, você que quer realmente se apropriar deste tema, procure nas Escrituras, procure ajuda de alguns livros que citam isso, que você vai encontrar o cumprimento das profecias em Cristo Jesus. É maravilhoso. E nós vamos caminhando então para as considerações finais. Com tudo isso, fica mais do que claro que ao falarmos sobre Jesus no Antigo Testamento, devemos entender que não são apenas poucas palavras que falam sobre ele, mas que do começo ao fim as Escrituras testificam da pessoa de Cristo e da sua obra redentora. O Filho de Deus não está apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Jesus é o prometido por Deus, desde o seu nascimento virginal em Belém, à permanência no Egito, ao seu ministério de cura e esperança, à sua ressurreição. Jesus Cristo é o tema do Antigo e do Novo Testamento. Pode-se dizer que Jesus é a razão da Bíblia. Ele é a palavra viva, é o verbo vivo. Ele está presente antes da fundação do mundo. Foi por meio dele que o mundo foi feito. Foi através dele, com a participação dele, que o mundo foi feito. A Bíblia inteira é um farol que nos aponta a oferta da reconciliação de Deus, a esperança de perdão e a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que palavra poderosa! E ela não é minha, é a Bíblia que assim testifica. São as Escrituras que assim testificam. Jesus é o cumprimento da parte de Deus, do seu plano de redenção para nós. Jesus é Deus encarnado, Deus vivendo como ser humano, Deus vivendo como pessoa para revelar o Deus Todo-Poderoso. Então vamos refletir, vou deixar uma pergunta para você pensar. A Bíblia inteira é um farol que aponta para Cristo. Você tem esta convicção? Ou será que você ainda é daqueles crentes que ficam dizendo que o Antigo Testamento não sabe para que ele existe, só veio para confundir? Queridos, o Antigo Testamento é a história do povo de Deus e a revelação paulatina de Deus ao seu povo. E todo o cumprimento dele se dá no Novo Testamento. Se você for ler o Novo Testamento sem ter conhecimento do Antigo, você perde muito em significado das coisas que você está lendo. Deixa de ser imaturo, procure conhecer o Antigo Testamento e encontrar Jesus lá. Reveja este estudo com calma, pegue as referências que eu disse aqui sem projetar os versículos, vai dando pausa no estudo para que você possa procurar, conferir e ver que realmente lá no Antigo Testamento está manifesto esse farol que aponta para Cristo. Tenha essa convicção no seu coração e que o Senhor Jesus mesmo te abençoe, te dê uma excelente semana, fale o seu coração, se revele a você. Amém?